Olá para todos, estamos de volta aqui no nosso estudo de visualização dentro do aspecto de conceitos fundamentais do programa. E nesta última aula desse tópico, nós vamos ver um assunto um pouco mais descontraído, vamos dizer assim, que é o percurso virtual. O percurso virtual nada mais é do que um passeio 3D pela edificação. Bem, o percurso virtual é feito basicamente através de um caminho. Para acessar esse recurso, eu tenho aqui na barra de ferramentas, de funções rápidas, aqui na nossa casinha, clicando na seta aqui ao lado, eu tenho o percurso virtual, ou então lá no menu Vista, também na casinha aqui, percurso virtual. Bem, então, a nossa tarefa agora é desenhar o percurso, o caminho que eu vou percorrer e para que lado eu vou estar olhando. O produto final de um percurso virtual é um filme, da mesma forma como tivemos lá o estudo solar ao longo de um dia, ou de um mês, ou de um ano, não é isso? E como o filme é uma sequência de quadros por segundo, nós teremos que definir aqui algumas posições especiais, alguns pontos de observação que chamaremos de quadro-chave. Ok, vamos executar aqui, fica mais fácil de entender. Repare aqui na mensagem, clique para colocar o quadro-chave de percurso virtual. Então, inicialmente, eu vou botar um observador aqui, do lado de fora, ok? Olhando para a edificação. Vou colocar aqui inicialmente olhando para lá. Então, aqui é a posição inicial e em seguida para que lado que ele está olhando, vamos dizer assim. Clico para lá, marquei o ponto inicial. Marco o próximo ponto e repare que aqui eu vou desenhando efetivamente o caminho. Vou entrar através da porta, entrei pela sala, então marco o ponto, em seguida giro a posição de observação. Então vou dar um giro nessa sala, olhando para cá inicialmente. Ok, então você vai imaginando uma pessoa passeando e para que lado que ela está olhando em cada posição que você define com o mouse. Ok, vou entrar por aqui. O percurso virtual, ele pode, vamos dizer assim, atravessar paredes. Ok, então eu posso, não há problema nenhum, eu passar para fora da edificação. Ok, para terminar o percurso virtual, eu clico aqui em concluir. Está lá o meu percurso virtual criado. Vamos dar um passeio por esse percurso virtual. Depois a gente vê os detalhes dessa construção e da edição dele. O percurso virtual, como todo elemento do Revit, ele é adicionado aqui no navegador de projetos. Aqui, percurso virtual. Ele recebe inicialmente o nome de percurso virtual 1. Eu clicando no percurso virtual, ele abriu aqui a vista em perspectiva, e aqui a gente pode dar uma ampliada no campo de visualização desse percurso virtual. Então, quando eu clico aqui em percurso virtual, eu abro efetivamente a visualização do percurso virtual. Vamos lembrar lá em câmera, para a gente acessar a edição do caminho, o atalho mais fácil seria clicar na janela. E aí eu venho na planta onde esse percurso virtual foi criado e ele aparece aqui em forma de edição. E aqui eu poderia clicar em editar percurso virtual e aqui apareceriam os meus controles do percurso virtual. Bem, aqui na barra de opções eu tenho alguns controles. Vamos começar. Repare que ele tem um default de 300 quadros até a exibição inicial dele. Aqui nos controles eu tenho câmera ativa, eu posso ir para a câmera 1. Do Enter, e ele foi para essa câmera aqui. Bem, então vamos executar o percurso virtual. Eu venho aqui em editar percurso virtual, uma vez que ele está selecionado, aparece aqui o recurso a editar percurso virtual. Eu posso executar aqui, ele vai mostrar o passeio em planta baixa. Ok?
a movimentação da câmera ao longo da planta baixa. Bem, mas aí essa visualização não traz nenhum resultado prático, né, para a gente. O que interessa é mais a perspectiva lá, a própria vista do percurso virtual. Então vamos clicar aqui 2 vezes em percurso virtual. Aí eu clico em editar percurso virtual. E aí sim. Então eu estou na perspectiva, estou no quadro 1, clico em executar. Está lá o passeio virtual feito. Da mesma forma como todas as funções, eu controlo aqui o modo de visualização. Eu posso usar sombreado com arestas. Só que aqui eu saí do percurso virtual. Para voltar no modo play, né? Eu clico em editor, em editar percurso virtual. Aparecem os controles, eu posso executar. Novamente, agora no modo sombreado com arestas. Da mesma forma, posso clicar posso usar realista, e assim por diante. Mesmos recursos de sempre. Bom, agora vamos fazer algumas modificações no filme. Antes disso, vamos fazer o seguinte: vamos deletar esse percurso virtual, que foi um percurso de teste. Voltamos aqui imediatamente, ele voltou para a planta anterior, que era o térreo. Vamos criar um outro percurso virtual agora, com mais detalhes. Percurso virtual. Então repare agora, eu tenho a opção de criar uma perspectiva ou não, com o ponto de fuga. Ou seja, quando eu crio a perspectiva, vamos retirar a perspectiva. Mesma coisa, eu marco aqui, vamos fazer olha aqui, ele marca apenas a direção, não ortogonal. Vamos ver como é que fica essa perspectiva aqui de uma forma simples. Editor de percurso virtual, vamos ver aqui onde ele criou percurso virtual. Aqui o modo de visualização dele não tem perspectiva, então a vista é integral. Ok, posso pedir sombreado com arestas. Clico aqui, editar percurso virtual e clico em executar. E como ele tem o default de 300 quadros, consequentemente a visualização vai ser menor. Ok? Olha, então a passada por dentro da edificação. Vamos ver novamente aqui. Embora eu esteja me deslocando por dentro, reparem aqui pelo telhado, eu sempre vou ter, quando eu retiro a opção perspectiva, uma visão do conjunto como um todo, Então acaba funcionando como se eu tivesse um raio-x aqui, um olho de super-homem aqui olhando por dentro da edificação, visto de fora. Ok? Não vai ser muito usual usar esse tipo de perspectiva. Ok? Bom, vamos criar novamente então percurso virtual. Manter agora a perspectiva. Quando eu retiro a perspectiva, ele me abre a possibilidade de escolher a escala. Ok, lá estava a escala 1:100, naquela que a gente acabou de fazer. E aqui também o meu deslocamento do usuário, quer dizer, a altura do olho do observador em relação a determinado pavimento. Isso vai me permitir, por exemplo, criar uma subida através da escada. Vou criar uma perspectiva aqui. Vou criar um caminho virtual aqui. Quando chegar aqui na escada, nessa posição aqui, eu posso... Olha, até esse ponto aqui o meu observador estava em 75. Eu posso agora movimentar aqui, aí eu teria que fazer algumas contas em relação aos degraus, Mas eu vou colocar aqui 3 metros em relação ao térreo. Venho para cá. Faço essa subida aqui. E em seguida eu vou me deslocar 7 metros do térreo. E venho para cá. Ok, concluir o percurso virtual. Vamos ver como é que ficou isso aqui. Abro o percurso virtual, editor de percurso virtual,
volto para o quadro 1, tá lá embaixo. Eu posso ter uma prévia aqui, clicando em executar. Olha aqui ele subindo a escada. Nós podemos fazer algumas modificações nele, né? Podemos editar o percurso virtual. Para isso aqui no percurso virtual, né? na janela, na vista do percurso virtual, eu seleciono a janela, vou lá para a planta do térreo, 2 cliques, né? Então ela aparece selecionada. E aqui eu posso editar o percurso virtual. Bem, quais são os controles possíveis aqui? Na barra de opções, né, eu posso controlar a câmera ativa, né, posso controlar o caminho, quadro-chave. Então, vamos cada um deles primeiro. Câmera ativa. A câmera ativa é aquela que está selecionada aqui, né, então eu posso mudar a direção, né, clicando aqui nesse ponto alvo, mudar a direção para onde ele está olhando inicialmente. Ok? Ou posso mudar aqui o alcance dessa câmera, tá certo? Para eu navegar entre as câmeras, para eu modificar, eu vou aqui, ó, próximo quadro-chave. Aí ele vem para cá. Se eu colocar o próximo quadro, ele vai aos quadros intermediários do Revit, tá? Normalmente não me interessa fazer essa modificação, mas eu vou para o quadro-chave próximo e aqui eu vou mudando, se for o caso, a visualização. Se eu quiser ter uma prévia ao mesmo tempo do da onde eu estou olhando, né, e do resultado, o que eu vou fazer? Eu posso reduzir um pouquinho aqui essa área de visualização, né, e usar o WT, né, que é o Windows Tile ou Windows Tile WT, que é janela lado a lado, né? Vou fechar aqui essa planta do pavimento superior, clico aqui WT novamente e aqui, ó, eu vou navegando aqui entre o próximo quadro-chave e eu vou tendo o resultado aqui na tela. Ok, então próximo quadro-chave. Se eu quiser mudar aqui a direção, eu mudo aqui e vejo qual é o resultado aqui nessa tela. Tá? Então eu tenho aqui um controle bem razoável aqui sobre a edição. Aqui eu estou mudando o que? Câmera ativa, né? Eu posso mudar aqui também o caminho, né? Aí aparece aqui para edição o caminho, então eu posso aqui mudando a posição das câmeras dentro do meu caminho virtual, tá? Movendo as câmeras. Tá? Por exemplo, aqui ele apareceu para fora da parede, então eu posso achar uma visualização de modo que ele volte, retorne aqui para um caminho satisfatório. Ok? Então aqui eu estou editando o caminho. Volto para a câmera. E posso navegar aqui, volto em percurso virtual. E posso ver cada câmera aqui, ó, cada situação, como ele está navegando. Ok? Na câmera ativa, tá? Eu posso controlar aqui também, olha aqui, o deslocamento dela. Alterar aqui, vamos colocar 5. Tá? Eu posso fazer as alterações de cada câmera particularmente, né? E consequentemente do percurso virtual como um todo. Ainda aqui nos controles, né, de edição, eu posso adicionar quadros-chaves, tá? Essa adição de quadros-chaves, ela tem que ser feita dentro do percurso virtual. Eu não consigo colocar um quadro-chave fora, né, assim, acrescentando quadros ao filme, ok? Eles sempre têm que ser feitos dentro do percurso virtual. E posso aqui também remover quadro-chave, né? Eu seleciono um quadro qualquer e ele simplesmente é retirado do percurso virtual. Beleza? Vamos colocar ele de volta aqui. Um quadro-chave. E uma vez editado o meu filme, volto lá em percurso virtual,
Vou para o quadro 1, Enter, voltei para o primeiro quadro, passou a ser o quadro ativo. Eu coloquei no quadro 1, agora eu clico aqui na vista tridimensional, clico no percurso virtual, editar, e aqui eu posso dar um executar novamente para ver o resultado da minha edição. Bom, um outro controle que eu tenho, como é que eu faria, por exemplo, para controlar a velocidade, né? Se eu colocar mais quadros, né? Aqui, por exemplo, eu tenho aqui, ó, nesse 300 que é o default, se eu clicar aqui nesse 300, ele vai me abrir exatamente o controle dos quadros do percurso virtual. Tá? Então eu posso querer aqui, ó, uma velocidade uniforme, né? Se eu aumentar o número de quadros para 600, por exemplo, aplicar, ok, voltando aqui, eu estou nessa janela ativa. Se eu executar, olha lá, ela ficou um pouco mais lenta, porque no mesmo percurso eu coloquei mais cenas, ok? Além disso, eu poderia controlar também a velocidade, né? Aí eu teria um por um cada quadro, né? Quadro chave 1, acelerador 1, né? Ou acelerador 2. Aí teria que ter alguma experiência nisso, né? Ou para aumentar a resolução, né, do filme, vamos dizer assim, tornar um filme, eu posso colocar 600 quadros, mas colocar 30 quadros por segundo, né? Então as cenas seriam, vamos dizer assim, renderizadas de uma forma mais precisa. Então eu poderia executar, ele teria a mesma velocidade do filme anterior, só que seriam mais quadros por segundo, okay? O que dá uma resolução melhor. No entanto, consequentemente, né, também dá um filme maior em termos de bytes, né, de espaço que ele ocuparia, né? Porque cada quadro, na verdade, é como se fosse um JPEG, né? Então quanto mais JPEGs você tem, né, maior a precisão, maior a quantidade de informações, maior a renderização. Beleza? Bom, para matar a curiosidade que eu imagino que deva estar tomando conta de todo mundo que está assistindo, seria o seguinte: como é que eu faço agora para criar então um filme, vou deletar esse percurso virtual, um filme que começasse no pavimento térreo e continuasse no pavimento superior? Bem, salvo disposições em contrário, ou seja, a menos que eu aprenda alguma coisa diferente no futuro, né, como a gente percebeu, não dá para adicionar quadros depois de executado, né? Se eu tiver aqui no térreo, né, e vier aqui criar um percurso virtual, eu vou criar um percurso virtual simples aqui, tá? E se eu usar aquela técnica, né, e de repente eu começar a colocar aqui, por exemplo, 3 metros, né, e subir até esse patamar, se eu colocar agora aqui, eu tenho o desnível entre esses pavimentos é 3 metros, vou colocar o observador novamente a 1,75 m, ou seja, ele vai para um deslocamento, eu posso colocar aqui 1,75 m, né, em vez de deslocar do térreo, colocar do pavimento superior, né, e vou navegando. Só que aqui eu não tenho a planta do pavimento superior, né? Então eu não sei a disposição dos cômodos aqui, lá em cima no pavimento superior, pode ser outra. Se eu clicar aqui 2 vezes em pavimento superior, o que acontece? Ele cancela o meu comando de percurso virtual, né? Ele termina aquele percurso virtual, tá? Então o que eu bolei, vamos dizer assim, tá? É uma estratégia que eu inventei, tá? Pode ser que esteja um recurso melhor, se tiver, informaria vocês. O que eu vou fazer? Eu vou clicar em WT, né, Window Tile, e vou manter as duas plantas abertas, ok? Eu vou desenhar o circuito aqui no pavimento térreo, tá? Eu não posso, durante a execução do circuito, mudar a janela ativa, porque ele cancela o meu percurso virtual. Então o que eu vou fazer aqui, ó, vou lá em percurso virtual, fazer o mesmo procedimento. Vou entrar pela porta dentro,
chegar aqui até o corredor. Beleza, cheguei aqui, vou mudar a partir do térreo, mudar minha visualização para 3 metros, né? Coloquei aqui, fiz o giro, olhei para lá, e agora o que eu vou fazer? Ó? Eu vou botar a 1,75, que é o padrão do Revit, agora do segundo pavimento. Repare que eu não posso mudar para cá, tá? Mas à medida que eu vou criando aqui a câmera, essa câmera vai aparecendo aqui também nesse pavimento, tá? Então eu posso criar esse deslocamento aqui, ó, criar o percurso virtual. Vou atravessar a parede aqui, ó, sem medo, e eu vou vendo lá, ó, no pavimento superior, que esse percurso virtual também vai aparecendo, né? Então eu posso editá-la através daqui, e aqui eu estou obedecendo. Vou fazer um passeio por fora aqui. Entrei de novo pela porta dentro. Então eu estou vendo, né? E como depois eu posso editar esse percurso virtual, beleza, vou terminar aqui. Aí sim, quando eu estou no percurso virtual e clico em editar, olha, eu posso clicar aqui, ó, e lá no segundo pavimento eu vou poder editar as câmeras também, porque elas também estão aparecendo lá. Beleza? Vamos ver como é que ficou esse filme. Vamos lá para o quadro 1. Vou clicar em editar percurso virtual. Vou lá no percurso virtual, vou abrir a janela, e vou dar um play nela. Todo o meu caminho é feito de 50 frames, consequentemente o filme ficou mais rápido. Olha lá, subindo o pavimento. Claro que aqui eu teria que ampliar a câmera, né, e fazer aqueles recursos que a gente já viu aí. Mas é mais para ter uma prévia daquilo que eu falei. Eu estou começando no pavimento, indo para o outro. Eu não abri aqui a câmera para ver mais coisas, vamos dizer assim. Então poderia ampliar bastante o meu filme. Uma vez que eu tenho meu percurso virtual selecionado, né, porque quando eu estou aqui nessa janela, eu estou aqui, ó, com as propriedades do percurso virtual, então eu posso aqui controlar a exibição de elementos da mesma forma, né? As opções de exibição, no caso de exportação para modo de renderização, que veremos em seguida, né? Intensidade do sol, luz dianteira, assim por diante. Eu teria aqui, na verdade, todos os recursos, né? Sombras ativadas, né? Então aí durante a execução do filme ele mostraria lá as sombras, né? A configuração de sombra através obedecendo, né, as configurações de iluminação que a gente fez, de sol e assim por diante. Então todos os recursos que uma vista tem estarão disponíveis aqui também para essa visualização. Vou desativar as sombras. E aqui na câmera, tá? Em cada câmera, aqui aqui eu mudo a configuração de quadros que a gente viu, né? Que era a opção clicando lá também. E eu tenho aqui as configurações de câmera, né? Qualidade, rascunho, né? Aqui já com relação à renderização, né, da câmera, no caso de eu exportar para um filme renderizado. Ok? Então aqui esse percurso virtual vai permitir realmente fazer um passeio pelo seu empreendimento. Ok? No caso aqui eu estou fazendo um passeio interno, né, mas no caso de um grande condomínio, enfim, uma obra grande, você vai conseguir fazer filmes excelentes aí, inclusive com renderização, iluminação e assim por diante. E quando se trata de filmes, né, para exibição, uma coisa que eu não vou entrar em detalhes, mas uma coisa muito importante a considerar, vou clicar aqui de novo no percurso virtual, é o tamanho do recorte, né, que especifica a largura e altura de uma região de recorte no espaço, que é exatamente o tamanho dessa janela. Tá? E a gente tem que se preocupar com isso por causa dos modos de exibição. Aqui, se você olhar essa tela, está praticamente próximo de um quadrado, né? Um retângulo de uma relação
de base e altura aqui bem próxima, né? E hoje as exibições, né, CinemaScope, widescreen, então a gente tem que se preocupar com a largura e a altura e a relação entre elas. Tá ok? Entre essa janela de visualização, se eu colocar aqui 400, tá? Repara que ele aumenta aqui. Tá? Vamos aumentar um pouquinho mais aqui para 500, aplicar. Ó, repara, ele já está mais próximo da relação, né, de largura e altura de um monitor mais moderno, ok? Então são aspectos que você tem que se preocupar, especialmente porque a gente vai normalmente fazer uma montagem, né, de vários filmes. Você faz um filme, você vai fazer uma amostra de um empreendimento, né, um passeio virtual. Você vai misturar filmes externos, né, de vistas externas com vistas internas. Então você vai fazer montagem de filmes. É importante que eles tenham uma relação fixa de largura e altura, tá ok? Isso mais para profissionais da área. Bem, uma vez então definido, né, definidos todos esses parâmetros, né, finalmente eu vou criar um filme e exportar esse filme, né? Como é que eu vou fazer isso? Lá no Rzão, eu tenho lá o exportar, imagens e animações, percurso virtual, ok? E aí eu vou entrar em todas aquelas configurações que a gente já viu quando foi gerar estudo solar, né? Todos os quadros, ou intervalo de quadros, do quadro tal até o quadro tal, né? Formatar o estilo visual, né? Vou colocar aqui sombreado com arestas, né? Zoom, porcentagem, cotas, né? Então todas aquelas configurações de vídeo, né? Da mesma forma, clicando em OK, ele vai pedir o nome, né, do filme, tá? Eu coloquei aqui em projetos Revit exercício 01, que é o nome desse arquivo, percurso virtual 1, salvar. E da mesma forma que a gente viu lá, né, quem não se recorda, dá uma lembrada lá quando a gente viu a câmera, né, quando a gente viu sombras, né, a questão de geração de estudos solares, né, então a gente viu aquela questão de codecs, né, compactadores e etc. Ok? Vou usar aqui o Microsoft Video 1, cria um filme AVI, tá? Clique em OK, ele vai lá gerar quadro a quadro o meu filme. Vou pausar o vídeo aqui. Aí, navegador, vamos lá em projetos Revit, tá lá meu percurso virtual AVI, duplo clique nele, tá aí o nosso filme, nosso passeio virtual, nosso percurso virtual sendo executado. E aí você pode mandar o filme para o seu cliente, ou pode ainda usar, por exemplo, um Movie Maker, né, ou outro editor de filmes para criar uma animação, colocar uma música de fundo e assim por diante. Beleza? Bom, essa então foi a nossa aula sobre percurso virtual. Com isso fechamos mais esse tópico aí do curso. E nas próximas aulas já retomaremos a modelagem, né, vendo cada comando com o detalhe aí de paredes, rampas, enfim, os elementos de construção. Ok? Nos vemos na próxima. Lembrando sempre que os DVDs do curso estão disponíveis na loja do CADNorma, www.cadnormastore.com.br. Grande abraço a todos e até a próxima.